Aqui é o professor Michel Bernardo, de Matemática, e eu venho trazer a correção da prova da UBMEP aí do nível 2, oitavo e nono ano, que aconteceu aí no dia 3 de junho de 2025. E aí, com todo respeito àqueles que fizeram a prova no turno da tarde, no turno da noite, eu tive todo o cuidado de só lançar esse vídeo aqui 2 dias depois, porque eu sou um grande crítico aí em relação a esses gabaritos que saem mais cedo, essas divulgações aí no próprio dia. Bom, então esse vídeo está sendo lançado aqui mais de 2 dias depois da prova, então sem problema algum, sem divulgação do material também, né? Eu fiz a transcrição aí das questões no formato Word. Bom, mas vamos falar dos assuntos, vamos falar de cada uma delas, uma após a outra. E eu vou começar agora. Questão número 1. A questão do pentágono. A questão do octógono. Vamos lá. A figura, ela traz um octógono regular de centro O. E fala que M é o ponto médio do lado CD. Bom, ele diz uma informação aqui, né, da área do octógono, que a área dele toda é 16 centímetros quadrados, e ele quer que a gente calcule a área da região amarela. Isso é uma questão, acho que dessa prova, talvez a mais simples. Bom, a gente vai pensar o seguinte, um polígono regular, a gente consegue tirar triângulos dele, fatias, né, triangulares, vamos dizer assim, não chega a ser uma pizza, mas fatias triangulares a partir desse centro e unindo até os vértices. Então, assim, como o octógono ele tem 8 lados, 8 vértices, eu consigo ter 8 fatias, tá? Então, eu vou traçar aqui uma delas, né, algumas delas. Deixa eu só pegar aqui a linha reta para ficar bonitinho. Então, olha só. O O ao A já está conectado, o O ao B, ó, fecha uma fatia, tá vendo? AOB é uma fatia, BOC outra fatia, ali ó, no OHA outra fatia, ou seja, eu tenho 8 fatias dessa, ligando até o vértice. Então atenção que o M não é o vértice, o M ele é o ponto médio do lado CD, tá? Então ele pega ali o ponto médio do lado da fatia. Estou chamando fatia o triângulo, né? Então o cálculo é o seguinte, pessoal. Se a área do octógono ela é igual a 16, tá? 16 centímetros quadrados, a área da fatia, vamos dizer assim, a área de cada triângulo é 16 dividido por 8. Que são 8, né? 8 iguais, né? E o total dá 16. Então a gente tem aí que cada fatia tem uma área de 2 centímetros quadrados, tá? Bom, com isso a gente conclui aqui o seguinte, ó. A gente conclui que essa fatia aqui tem 2 centímetros quadrados, essa fatia aqui tem 2 centímetros quadrados, e essa parte aqui de baixo, o COM, tem 1 centímetro quadrado, porque ela equivale à metade do triângulo, tá? Bom, conclusão aqui, ó, circulando de verde, 2 mais 2 mais 1 é a soma da área amarela, tá? Ou seja, 2 mais 2 mais 1 é 5 centímetros quadrados, gabarito, letra B de bola. Vamos para a segunda questão. Bom, segunda questão é essa aí da folha retangular de papel, de perímetro igual a 50, ou seja, a soma dos lados da folha, né, dos 4 lados da folha retangular dá 50. Ela foi dobrada ao meio de 2 maneiras, dobraram ela na parte maior e dobraram ela na parte menor, fizeram, né, 2 dobradas. Em uma delas, o perímetro é 35. Qual é o perímetro da outra? Ou seja, tem algumas informações aí de perímetro, né? O perímetro total da folha e o perímetro de uma dobra. Isso já é suficiente para a gente chegar no tamanho da folha, tá? A folha retangular, ela tem aí
duas medidas iguais, né? A altura e a base. E seria muito natural a gente colocar ali x e y, ou A e B, né? Tipo assim, ó, AA e BB, tá? Só que qual é o inconveniente disso aí? Quando eu parto ao meio, né, tanto um quanto o outro, fica A sobre 2, B sobre 2. Eu estou muito afim de trabalhar com fração, não. Eu posso fugir dessas frações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar que uma dimensão é 2A, né? Então, aqui é 2A, é 2A, e a outra é 2B, tá? 2B, 2B, tá bom? Bom, a dobra de cima, né? Ela está sendo dobrada o 2A ao meio, tá? Então, vai ficar um retângulo aqui, A, e a lateral 2B, 2B, tá? A outra dobra que foi dobrada no B, que é essa aqui de baixo, ela vai ficar 2A, 2A, e na altura, e na lateral, B e B, tá? Bom, a primeira informação que a questão dá pra gente é que o perímetro da folha é 50. Então, 2A mais 2A, que é 4A, ó, 4A mais 4B, tá? Estou fazendo o perímetro aqui, 2A mais 2B mais 2A mais 2B, da folha inteira. Isso dá 50. Isso é uma informação, isso vira uma equação com duas variáveis e tal. Eu posso dar uma divididazinha aqui. Não vou dividir por 4 não, para não ficar com vírgula, tá? Vou dividir por 2, só para dar uma simplificada aqui melhor. Então vai ficar 2A mais 2B igual a 25, tá? Essa é uma informação que eu vou guardar, porque com ela eu não chego a nenhuma conclusão, eu chego só a uma relação entre A e B, que 2 vezes o A mais 2 vezes o B dá 25. Eu vou precisar de uma outra informação para eu entrar no sistema. E a outra informação, tanto faz ali qual eu vou escolher, tá? Então eu posso puxar essa que já está aqui pronta, aqui embaixo, ó. Eu posso falar que é essa que é 35. Isso aí tanto faz. Porque à medida que eu acho as dimensões todas, eu consigo descobrir qual é a outra maneira, tá? Seja uma ou outra maneira, eu consigo, sabendo qual é a dimensão da folha, descobrindo o A e o B, eu consigo descobrir qual é a outra maneira da outra dobra, tá? Então, olha só, vamos dizer que essa compridinha aqui que eu puxei a seta, que é o perímetro 35, tá? Então esse perímetro ele é expresso por 4A mais 2B, tá? Igual a 35. Bem, veja bem, eu posso encaixar essa primeira aqui do lado, que já vai ficar ótima para eu fazer o método da adição, subtraindo as equações e já achando o A. Ó, vou só encaixá-la aqui embaixo, ó, 2A mais 2B igual a 25. Bom, o que seria natural da gente fazer aqui? Multiplicar por menos 1, né, para cortar. Mas olha só, multiplicar por menos 1 é só para a gente poder somar um número, né, o número que ficou negativo. Então, ao invés de multiplicar por menos 1, vamos diminuir, dá no mesmo. Vamos diminuir a primeira da segunda. Vai ficar assim, ó, 4A menos 2A vai dar 2A. 2B menos 2B, lembrando que eu estou diminuindo, vai zerar o B. E 35 menos 25 dá 10. Tá? Vou trocar o vermelhinho aqui. Então dá 10. Ou seja, o A é 5. Tá? O A é 5. Mas lembra aí que eu estou botando a minha dimensão dobrada. Tá? A base da folha original é 2A, porque eu não quis trabalhar com fração. Fica ligado nisso aí. Bom, se o A é 5, vamos lá atrás do B. Onde a gente pode puxar o B? A gente pode puxar daqui mesmo, ó. Daqui mesmo, ó. Se o A é 5, 2A é 10. Então 10 mais 2B dá 25. Joga esse 10 para lá, né? Vai ficar que 2B é igual a 15, né? Estou fazendo ali já 25 menos 10. Então o B é 7,5, tá? O B é 7,5. Mas lembrando que o B é metade ali da parada, tá? Bom, se o B é 7,5 e o A é 5, a outra maneira que está lá em cima, tá? Vamos botar aqui direto, ó. A outra maneira de dobra, né? Porque eu peguei a de baixo, então a outra maneira tem que ser de cima.
Na outra maneira, o perímetro, ele é esse aqui, tá, gente? É esse aqui, ó. A outra maneira é essa aqui, ó. É um perímetro 2A mais 4B, tá? Então a gente vai fazer o cálculo aí do 2A mais 4B, tá? Então outra maneira é 2A mais 4B. A gente vai substituir o A por 5, o B por 7,5 e vamos chegar na resposta, tá? Se o A é 5, vai ficar 2 vezes 5. E se o B é 7,5, vai ficar 4 vezes 7,5. Tá? Então aqui, dessa maneira que eu fiz, vai ficar 10 mais 7,5 vezes 4 dá 30. 10 mais 30, 40. Tá? Então essa aí é a resposta dessa questão da folha. E a gente pode ver ali, gabarito, letra C de casa. Beleza? Vamos para a terceira. Aí, questão de número 3 é a questão da moto, da velocidade da moto. Questão aí de 2 linhas apenas. Vamos para ela. Uma moto percorre 1 km por minuto. Então ele está dizendo para a gente a velocidade da moto. 1 km por minuto é a velocidade, tá? Em quantos por cento, faltou ali, né? Em quantos por cento deve ser aumentada a sua velocidade para ela percorrer 1 km em 40 segundos? Ou seja, vamos passar para a velocidade? Vamos passar as duas informações para a velocidade e para a mesma unidade? Vamos passar para quilômetro por hora? Porque a gente comparando como que era a velocidade da moto e como ficou, a gente consegue ali no final saber o quanto que ela foi aumentada, né, em valor absoluto, e aí a gente, né, faz uma regrinha de 3, ou se for muito fácil, a gente consegue ver essa porcentagem de cara, e vai dar para ver, tá? Então vamos lá, vamos pensar aqui, ó, a informação que eu tenho, 1 km em 1 minuto, são quantos quilômetros em 60 minutos, né? Porque a 1 hora, né? 1 hora são 60 minutos. Ou seja, eu passei 1 para 60, multipliquei por 60. Então aqui vai ser 60 quilômetros. Né? Se eu faço 1 quilômetro em 1 minuto, eu vou fazer 60 quilômetros em 60 minutos. Eu vou fazer 20 quilômetros em 20 minutos. Eu vou fazer 42 quilômetros em 42 minutos. Então, essa velocidade é de 60 quilômetros por hora. Tá? Essa é a velocidade inicial da moto. Questão aí meio carinha de física, né? Beleza. Mas vamos botar aqui do lado a segunda situação. Essa moto ela aumentou a velocidade. Né? É nítido que ela aumentou a velocidade, ó, porque ela vai percorrer os mesmos 1 km, mas agora não mais em 1 minuto. Ela vai percorrer em 40 segundos. Então ela está mais rápida. Ela está percorrendo o que ela percorreu antes, só que mais rápido. Vamos achar essa velocidade da moto em km por hora. Então eu vou fazer meio parecido como eu fiz aqui do lado. Ó. A moto depois ela vai fazer 1 km em 40 segundos. Como eu quero fazer a velocidade em hora, eu tenho que botar aqui embaixo. Vamos fazer o seguinte: quantos segundos tem em 1 hora? Quantos segundos tem em 1 hora? 1 minuto tem 60 segundos. 1 hora tem 60 minutos. Então 1 hora tem 60 vezes 60 segundos. Tá? Então essa conta aqui vai ser, ó, 60 vezes 60 segundos, tá? Porque isso aqui é o equivalente a 1 hora, tá? Tô vendo quantos segundos tem 1 hora. 60 vezes 60 dá 3.600, tá? Então, a gente já sabe essa informação de cara. Quantos minutos tem 1 hora? 60 minutos. Quantos segundos tem 1 hora? 3.600, tá? E aí, vamos dizer que a gente não está conseguindo ver o número direto aqui. Vamos botar um X aqui então, tá? Para a gente fazer a famosa regra de 3. Então, olha só, regra de 3, eu vou cruzar aqui, tá? O 60 vezes 60 ele só está ali no meio como explicação. Então, vai ficar assim, ó. 40 vezes x dá 40x, igual a 3.600 vezes 1, que é 3.600. Dividindo o 3.600 por 40, né, a gente corta o 0 e a gente tem 360 por 4, que dá 90.
Então, olha só, essa foi a velocidade da moto após. A outra velocidade da moto ficou de 90 km por hora, tá? Então, assim, essa moto ela aumentou a velocidade dela em 30, tá? Houve um aumento de 30 km por hora. Ela passou de 60 para 90. Ou seja, ela aumentou quantos por cento? Né? Não precisa nem fazer uma outra regra de 3 para finalizar, porque pensa comigo. Se ela aumentou 30, 30 equivale a quanto de 60? Metade, né? Ela aumentou metade do que ela já tinha. Então ela aumentou 50%. Tá? Ou seja, 30 é 50% de 60. Tá? Então meu valor é 60, eu aumento a metade dele, aumento 30, né? 50% dele é 30, ele vai passar a ser 90. Tá? Questão da moto. Regra de 3, velocidade, é isso aí. Vamos para a próxima. Bom, vamos lá, pessoal. Questão de número 4 aí, a questão da Marcela, que escreveu os números de 1 a 8 aí nessa conexão aí de círculos, né? Parece até minha mão, ó. Né? É um hexágono ali, né? É um hexágono com os círculos na ponta. Olha o cubo de Metatron aí também na questão. Bom, a Marcela, ela escreveu os números de 1 a 8 de modo que não apareçam números consecutivos, né? De modo que em círculos conectados por um segmento não apareçam números consecutivos. Ou seja, eu botei um número ali na bolinha, eu não posso botar o consecutivo do lado dele. Cara, assim, é uma questão, claro, né? Eu já olhei a questão antes, óbvio. Então, assim, quem olha assim, fez tão rápido. Não, a gente olha a questão antes, dá uma olhada, uma pesquisada, né? Nas possibilidades e vai vendo caminhos que se fecham e a gente vai tentando outras coisas até ver a solução. Bom, você percebendo um pouquinho, você percebe que nesse X aqui, onde eu estou botando, nesses dois lugares, eles se conectam com 7 números, menos um, tá? Por exemplo, ó, deixa eu pegar um, tá? Deixa eu pegar esse X aqui, ó, esse X aqui, tá? Esse vermelho aqui, ele se conecta com 1, 2, 3, 4, 5, quer dizer, se conecta com 6, né? 6, ou seja, só tem um número que ele não se conecta, só tem um número que ele não se conecta. Então, assim, se eu botar ali no meio qualquer número que não seja o 1 ou o 8, eu vou acabar botando um consecutivo em alguma bolinha ali, vai dar ruim. Então você acaba botando, você consegue ver esse teste. Então, assim, você percebe que para que isso comece a funcionar, o 1 e o 8 tem que estar aqui, tá? Não entendi. Então, peraí, ó. Se eu botar o 2 aqui, eu não posso botar número consecutivo. Eu não posso botar número consecutivo do lado dele. Então, assim, vou botar o 4, vou botar o 5, vou botar o 6, vou botar o 8, vou botar o 7, só que faltou o 3 e o 1. Cara, se eu botar o 3 aqui é consecutivo. Se eu botar o 3 aqui, o 1 vai ficar aqui. Então vai dar ruim aqui. Entendeu? Você acaba vendo isso. Por quê? Qual é a diferença? Qual é da parada? O 1 e o 8, eles só tem um consecutivo. O 1 ele só tem o 2, porque não tem o 0 na parada. E o 8 ele só tem o 7, porque não tem o 9. Então, assim, esses caras são os dois caras perfeitos para botar nessa região que se conecta com 6. Entendeu? Então a gente só rola, né, o início ali se eu colocar o 1 e o 8 aqui. Bom, aí você pensa o seguinte, cara, se eu colocar o 1 e o 8 ali, por exemplo, quem é o consecutivo do 1? Né? É o 2. Então eu não vou poder botar o 2, nessas paradinhas que eu estou botando aqui de azul, porque senão ele vai bater com 1 ali. Então eu tenho que botar o 2 ali onde está verde.
tenho que botar o 2 atrás do 8. A mesma coisa o 8. É o lugar que eu tenho que botar o 7 é atrás do 1. Porque senão vai dar bode ali, vai bater e vai ser consecutivo. Então o único lugar que eu tenho para botar o 7 é atrás do 1. Eu botei o 1 e o 8 do lado. Eu poderia botar o 8 e o 1 do lado. Não vai mudar nada, né? Só em vez de ficar 7 na frente e o 2 lá atrás, ia ficar o 2 na frente e o 7 atrás. Isso não muda, tá? Porque ele está perguntando quais os números que vão ficar ali na posição cinza. É o 2 e o 7. Não tem outra maneira, tá? E aí os caras, dois lá de cima e os dois aqui de baixo, não tem porquê, né? Ficar botando. Você vai testando ali, aí você bota, fica o 3 em cima, o 5, embaixo o 4 e o 6. Mas como o que ele pediu a gente já achou, então acabou. 2 e 7, é isso aí. Mas começando pelo 8 e pelo 1 ali no meio, que é a única possibilidade de começar a brincadeira. Beleza? Vamos para outra, vamos para a próxima. Ela aí, ó, a formiguinha da UBMAP. A formiguinha da UBMAP. Andando pelas arestas de um cubo. E a questão é a seguinte, né? Ela sai ali do A. Não botei a formiguinha ali, não. Ela sai do A. E ela caminha por 3 arestas consecutivas. Então, ou seja, ela anda por mais 3 vértices, tá? Ela anda por uma aresta, chega num vértice, anda pela segunda aresta, chega num segundo vértice, e anda por uma terceira aresta para chegar no terceiro vértice. Então ela anda por mais 3 vértices além dela. E ele quer saber quantos vértices diferentes a formiguinha pode ter chegado, ou seja, todas as possibilidades. Essa questão é para fazer manualmente. Tá? Você vai traçando ali as possibilidades de andanças da formiguinha e você vai vendo onde ela pode parar. Você vai ver que tem lugares que ela não consegue parar. Nessa de andar 3 vértices consecutivos, ela não pode parar. Tá? Ele fala que são 3 arestas consecutivas, significa que eu não posso voltar, não posso ir para frente e para trás. Tá? Então isso é importante. Bom, vamos fazer assim, ó. Vamos pensar assim. Ela sai daqui, a formiguinha, tá? Ela sai aqui dessa bolotinha que eu tô botando de vermelho. Vou jogar aqui pra cima que eu vou fazer tipo uma árvore de possibilidades. Olha o que eu vou fazer. Ela sai do A, tá? Ela pode ir, vamos botar assim, ó. Ela sai do A, ela pode ir pro D, lá em cima. Ela pode ir pro B, aqui, né, na frente, ainda lá em cima também. E ela pode ir aqui pro E. Tá? Então ela tem 3 possibilidades para começar a brincadeira de andar. Ou ela vai pro D, ou ela vai pro B, ou ela vai pro E. Vamos pensar agora no D. Quando ela foi pro D, ela tem 2 possibilidades. Ou ela vai pro C, ou ela desce pro H. Tá? Vamos terminar o D. Se ela foi para o C, ela pode ir para o B ou ela pode descer para o G. Então olha só, aqui a gente chegou numa ponta, ó. G e B são 2 possibilidades de caminho. Bom, 2 a gente já tem, já chegamos em 2 lugares possíveis. Bom, vamos fazer agora o traçado do H. Ela foi do A para o D e para o H. Se ela parou no H, ela pode finalizar no G, não é novidade, ou pro E. Ela pode cair ali pro E, ó. E aí o E é uma novidade. Então, o G repetiu, então já não é mais letra B, pode ser agora letra C. Né? 3 possibilidades de vértice a gente já tem. Isso só ali no D. Vamos pro B. Se ela foi pro B, tá aqui em cima, ela pode ou ir pro C, ou ir pro F. Cara, se você tiver tempo, né? Se você não tiver tempo, você não precisa ver o caminho do C, porque o caminho do C vai se repetir em cima, né? Porque a gente já fez análise do C. O C, se ela tiver no C, né? Ela... se bem que não, desculpa, porque ela não vai poder voltar pro B. Não, nada disso. Se ela tiver no C aqui, porque ela veio do B, ou ela vai pro D. Ah, moleque.
ou ela cai para o G. Ó, o D não tinha aparecido. Então o D é uma possibilidade, o G já tinha aparecido. Tá? Então, por enquanto 4, por enquanto tá vindo a letra D aí. Bom, se ela foi pro F, desculpa aqui, ó, ela do B foi pro F, lá embaixo, ela pode fechar indo pro G, tá? Ou pro E, que já apareceu, nenhuma das novidades ainda, tá? Então a gente vai analisar agora o E. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu quebrar aqui do lado, vamos fazer de novo aqui, ó, o A pro E, para não ficar ali muito amassado. Então, ó, se ela foi pro E, do A pro E, ela pode ir pro H ou ela pode ir pro F. Ela faz A, E, H ou F. Se ela foi para o H, ela pode subir para o D ou ela pode seguir em frente para o G. Se ela foi para o F, ela pode subir para o B ou ela pode seguir ali embaixo para o G. O caminho do E não traz nada novo do que a gente já viu. É o D que ela já podia, o E, o G quer dizer, o B e o G de novo. Ou seja, 1, 2, 3, 4, nada mais além do que isso. Então a formiguinha da OBMap, ela só tem aí 4 caminhos, 4 vértices que ela pode ter parado depois de andar 3 arestas consecutivas. Beleza? Vamos para mais uma. Bom, essa aqui é a questão de número 6 que eu estou fazendo. É a questão da Darlene, que colou 36 adesivos redondos e pretos, de 3 tamanhos diferentes. Pequenos, médios e grandes. Então, deixa eu pegar uma caneta azul que dá para botar aqui, ó. Isso aqui é grande, isso aqui é grande, isso aqui é grande, isso aqui é médio, isso aqui é médio, isso aqui é médio, isso aqui é o pequeno, 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 tá? Então, nesse exemplo aí tem 3 grandes, 3 médios e 3 pequenos, dos 9, tá? Só que, nos centros dos quadradinhos 6x6, de um quadradinho 6x6, desenhando em um papel transparente. Olha só, o quadrado é 6x6. 6 vezes 6 tem 36, né? Tanto que ela fala no enunciado lá em cima. Então tem 36 quadradinhos desse. Depois de colar, Darlene dobrou a folha 2 vezes, sobrepondo as partes dobradas. Ou seja, ela dobrou ao meio, tipo a questão 2 lá em cima. Ela dobrou ao meio e depois dobrou ao meio de novo. Ou seja, essa parada aqui, ela tem 4 vezes, né? Porque ela está dobrada. Quando você desdobra, ela parece o dobro de 2 quadradinhos. 2 quadrados desses, 3x3. E quando você desdobra de novo, aparecem 2 desses 2, ou seja, são 4, né? Então são 4 desses aí. Então a figura mostra um papel dobrado, né? Ou seja, tem mais 3 ali embaixo dela, tá? Tem mais 3 embaixo dessa que você está vendo aí. Ele quer saber o maior número de médios possíveis. Essa questão tem um bom raciocínio lógico. O maior número possível. Vamos pensar. Ó, esses que eu tô dando um xizinho vermelho, eles são médios, tá? Eles já são médios, a gente está vendo eles. E o papel é transparente. O que pode acontecer nesses médios é estar embaixo deles o pequeno. O médio vai sobrepor porque o médio é maior. Mas como ele quer o maior possível, ele quer o maior número possível, então a gente vai imaginar que atrás desses médios está tudo médio, tá? Ou seja, olhando para o médio, a gente tem 3 nesse quadradinho. Como são 4 quadradinhos desse pelas dobras, então a gente teria aí 3 vezes 4, 12 círculozinhos médios, tá? 12 a gente já tem, porque são esses 3 que a gente está vendo 4 vezes, né? Uma réplica dele em todos os quadradinhos. E agora, o que pode acontecer? Né? Como a gente está procurando maior possibilidade. O grande, esse grande que a gente está vendo, ele pode estar na frente de médios, tá? Então pode ser que num quadradinho que ela colou
um adesivo médio, e na hora de dobrar esse grande ficou na frente. Você vê o grande, porque o grande ele sobrepõe o médio, né? De novo, como ele quer o maior, então a gente vai imaginar, eu não posso dizer que ali onde está o grande está médio, né? Porque a gente está vendo o grande. Então no quadrado que a gente está vendo, que é o da imagem, é grande. Então a gente vai ter que supor que pelo menos atrás deles tem médios. Ou seja, nas outras 3 partes tem médios, tá? Então em cada grande desse, a gente vai achar que tem 3 médios. Só que aí não é 3 vezes 4, porque essa que a gente está vendo a gente sabe que não é. Seria 3 vezes 3. Tá? Então, ou seja, são os médios que estariam atrás desses 3 grandes, que dá 9. Então 12 mais 9 dá 21. É o máximo que pode ter. Por quê? Os pequenos a gente nem olha, né? Porque se o pequeno está aparecendo, é porque só tem pequeno ali. Né? Porque se tivesse um médio ou grande, sobressairia a esse pequeno, de uma vez que a folha é transparente. Tá? Então, é essa maneira. Médios, a gente multiplica por 4. E o grande, a gente imagina que tem médios atrás deles. Então, esse que a gente está vendo não. Então, seria 9 com 12, 21. Gabarito dessa questão 6. E vamos para a próxima. Vamos lá, a questão de número 7, a questão da Maria. Maria, o que a Maria faz? A Maria coloca inicialmente o número 1 nos 9 quadradinhos de um quadriculado 3x3, como na figura 1. Ou seja, Maria tacou 1 em todos os quadradinhos ali. 9, 1. Depois ela escolhe 4 quadrados com o mesmo vértice comum e multiplica os 4 quadrados os 4 números desses quadradinhos pelo mesmo valor. Após fazer isso algumas vezes, os números no quadriculado ficaram como na figura 2. Tá? Qual é o valor de x? Bom, além do x que a gente não está vendo, tem outros ali que estão em branco também que a gente não está vendo. Mas assim, pegando o que a Maria fez, olha, por exemplo, se tem um 3 aqui, cara, é porque o quadrado que ela pegou foi esse que eu estou fazendo de vermelho aqui, tá? Então, ó, rolou um 3 aqui, que a gente não está vendo. Rolou um 3 aqui, que a gente não está vendo. E rolou um 3 aqui no 2025, tá? Então, olha só, se eu dividir 2025 por 3, que dá aqui 6, dá 18, sobra 2, baixo 2, dá 7, sobra 1... 675, eu consigo descobrir um número que estava antes do 2025, antes dele ter sido multiplicado por 3. Porque quando ela escolheu aquele vértice ali e multiplicou todos os quadradinhos por 3, existia alguma coisa ali antes para virar 2025, ou seja, 675. Só que se você olhar aqui de verde, ó, a gente tem um 15 aqui, cara. Então assim, ela escolheu aqui, ó. Ela escolheu. Se tem um 15 aqui, pode ter sido em cima ou embaixo, mas assim, o 2025 tomou um 15 ali, né? Então ele tomou um 15 também, tá? Ou seja, se eu pegar o 675, que eu já dividi por 3, e dividir ele por 15, tá? 67 por 15 dá 4, que é 60, baixo 7. 75 por 15 dá 5. A gente encontra que antes do 2025 havia ali um 45. Tá? Havia ali um 45. E cara, se todos os números eram 1, é porque esse 45 ele era um 1 que foi multiplicado por 45. Beleza? Então assim, ó, pensando agora nesse vértice aqui, rolou um 45 aqui, rolou, né? Já tinha rolado o 15 aqui, né? Então rolou um 45 aqui e rolou o 45 aqui no x, tá? Então o valor de x é 45, tá? Porque vamos imaginar o caminho do azul até o vermelho. Ali ela escolheu o vértice azul e tacou 45, tá? Então ficou 45, 45 ali. Aí ela escolheu o vértice verde e tacou 15.
Só que quem pegou o 15 foi 45, que virou 675. Depois ela escolheu o vermelho lá em cima e tacou o 3. Ou seja, o X, ele não pega nem o verde nem o vermelho. Ele só está ali escondido no 45, né? No azul. Então ele só tomou o 45. Então um dele virou 45 e ficou. Tá? Os outros, o 2025 que está no meio, ele toma o azul, o verde e o vermelho. Então com ele a gente consegue ver o que aconteceu, né? No geral. Então houve uma multiplicação por 3, a por 15 e a por 45. O X, como não pegou nem a de 3 e nem a de 15, ele é só 45. Beleza? É isso. 7 já foi, vamos para outra. Ah, olha aí, ó, a questão 8, uma questão com cara de aritmética, né? A coisa da dezenas, unidades. Questão maneirinha. Eu sempre gostei muito de fazer essas questões desse tipo aí. Ele fala o seguinte, ó, os números A e B formam números de dois algarismos, AB, BA e BB. Cara, deixa eu só te dar um exemplo do que ele está falando. Ele está falando o seguinte, ó, se eu pegar o 2 e o 7, tá? Que é o A e o B, eu consigo formar o número 27, o 72 e consigo formar o 77. Ele não fala que forma o AA, então o AA seria o 22. Então só um exemplo, o A é tá? É algarismo, tá? Então não é número, é algarismo, ele de 0 a 9. Então eu peguei, por exemplo, o 2 e o 7, tá? E aí ele fala comparação entre esses números. Olha o que ele está falando ali, ó. O AB mais o BA é 121. Só que olha aqui o exemplo que eu te dei, ó. Vamos botar aqui de novo, Se o A é 2 e o B é 7, o AB ele é o 27. Só que o 27 ele é um número que tem duas dezenas, ou seja, 20 mais 7. Ele tem 7 unidades. Então eu posso dizer que ele é 20A. Ele é 2 vezes o 10 mais 1 vezes o 7. Porque o 10 é porque é dezena, tá? Ou seja, seria 10A mais B, tá? O número escrito como AB, ele é 10A mais B, porque o A está na dezena. Se tivesse, por exemplo, um número na terceira casa, seria 100, que estaria na centena, tá? Então ele está dizendo aqui, ó, que AB mais BA é igual a 121. Antes de pegar a outra equação, eu já vou desenvolver isso aqui, tá? Então, olha, AB é a mesma coisa que 10A mais B, tá? E BA é a mesma coisa que 10B mais A, tá? E isso vale 121, como ele está dizendo ali. 121 não está aí à toa, tá? Porque 10A com A ali vai dar 11A e B com 10B vai dar 11B. Ou seja, todo mundo aqui na parada multiplicado por 11. O 121 é 11 vezes 11. Então, se a gente aqui embaixo dividir tudo por 11, essa equação ela vai ficar que A mais B é igual a 11. Porque 121 dividido por 11 é 11. Tá? Então, peraí, são dois algarismos que a soma dá 11. Já é uma parada. Aí ele fala ali uma segunda informação. Eu vou dar um talho aqui, ó, e vou escrever aqui a segunda informação, que é AB menos BB é igual a 10. Vai dar outro sistema, tá, gente? Vai dar um sistema. Estou falando do outro porque outra questão nessa prova já caiu em sistema também. Então, o que é AB? AB é 10A mais B, tá? 10A mais B. E o BB é 10B mais B. Então, ele é 11B, tá? O BB é 10B mais B, então ele é 11B. Só que você está diminuindo. Então, ele dá menos 11B. Tá bom? BB, ó, aqui, ó. BB é
10b mais b, que é 11b. Só que está diminuindo, então é 11b negativo. Isso dá 10. Espera aí. A caneta se revoltou por algum motivo. Deu uma travadinha aqui. Opa, saiu um rabisco estranho. Vou apagar aqui o rabisco. Ai, 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 travamento. Então, olha só, isso é igual a 10, tá? Então, aqui vai dar 10A. Gente, B menos 11B dá menos 10B. Isso é igual a 10. Que nem eu fiz na outra aqui, ó, dividindo tudo por 10, a gente simplifica e tem que A menos B é igual a 1. Ou seja, são números consecutivos. Vou encaixar a primeira que está ali de azul. Vou encaixá-la aqui embaixo, ó. A mais B igual a 11. E vamos somar, porque está na boa para achar o A. A mais A dá 2A. B menos B a gente corta. E 1 mais 11 dá 12. Então A, meus amigos, dá 6. Tá? Se o A é 6... o B é 5, porque a soma deles é 11 e diminuindo um do outro dá 1, então é 6 e 5. Tá? Mas ele perguntou A, então A é 6. Tá? Isso aí vale depois, quem quiser substituir mesmo para achar quem são os números. Né? Então os números eles são o 65, o 56 e o 66. Tá? 65, 56 e 66, se você fizer ali o teste, você vai ver que vai dar 121 e 10 ali e tal, como ele falou. Beleza? Vamos para a próxima. Questão de número 8, que é da dobra das folhas. Como eu não estou trazendo a prova, tá? Eu não estou reproduzindo a prova, cópia da prova, eu reproduzi as questões, então eu não trouxe as alternativas dela, tá? Mas é o seguinte, a Elisa, ela pegou uma folha quadrada e dobrou ao meio 4 vezes. Dobrou ao meio, dobrou ao meio, dobrou ao meio. Tá mostrando aí o que a Elisa fez, né? Até ficar o triângulozinho pequenininho. E depois ela desdobrou e já quer saber qual é a figura que ficou a folha com as marcas da dobra. Cara, dá uma vontade. Olha isso aqui. Dá uma vontade tremenda de pegar a folha e dobrar. Mas pega a prova, cara. Dobra, pega, faz a... Né? Dobra aqui em cima na prova para ela ficar um quadradinho e dobra a prova, pô. Então não vai rasgar a prova. Você dobrou, desdobrou, a prova tá lá. Você entrega depois. Então olha só, vou dobrar ao meio. Isso aqui tá uma folhinha quadrada. Vou dobrar a folha ao meio. Ó, pera aí. Ó. O detalhe é que isso aqui não é um quadrado, né? Mas tudo bem. Vou fazer ela virar um quadrado agora. Virou um quadrado agora. Tá. Então, olha só. Dobrei ao meio. Dobrei ao meio. Tá? Ficou esse triângulo aqui. Mesmo tosco mesmo, ficou aqui. Vou dobrar ao meio de novo. Ó. Segunda vez. Segundo triângulozinho aqui. Vou dobrar de novo. E vou dobrar de novo. A mulher dobra 4 vezes a folha. Aí ficou esse triângulozinho pequitinho aqui. Quando você desdobra, né, o que aparece aqui? Cada quadrado desse, né, vamos dizer assim, ó. Cada quadrado desse, ele ficou com as suas diagonais, tá? Então ficou a folha inteira com as suas diagonais nos quadradinhos. Acho que no vídeo ficou meio ruim.
Mas tudo bem. Deixa eu fazer o desenho aqui. É o seguinte. Se você voltar para a folha inteira, olha só. Você vai ter exatamente isso aqui, ó, nas dobras da folha inteira, tá? Ó. Você vai ter exatamente isso aqui, ou seja, esse triangulinho que tá aqui, vermelhinho, é um desses aqui, tá? É um desses aqui. O azulzinho, que é esse aqui, ele representa 2. Então ele seria um desse aqui, tá? O verdinho, que é esse aqui, ele já representa 2 aqui, tá? E essa parte aqui é metade da folha. Mas, ou seja, é porque as provas foram diferentes, e então as letras foram diferentes, né, dependendo da prova e tal. Mas o gabarito é essa imagem que eu botei aqui, ó. As diagonais você pega folha quadrado, você pega cada quadradinho e aí você faz as diagonais ali de cada quadradinho, e essa é o gabarito. Vamos para outra. Bom, Emiliano agora. O Emiliano, ele fez uma lista de números inteiros de ordem crescente, começando com 0 e terminando em 2025. Só que ele só usou o 0, 2 e 5. Ele não usou mais nenhum algarismo. Usou 0, 2 e 5. Começou com 0 e foi até o 2025. Ele quer saber quantos números o Emiliano escreveu. Essa maneira de fazer questão, ela está lá na análise combinatória, né? Muito lá no segundo ano do ensino médio. O princípio multiplicativo e tal, mas que se vê já no ensino fundamental, tá? Então é aí a contagem de possibilidades, né? Então eu vou ter que separar, porque assim, o número até o 2025, ele começa com um algarismo, tem com 2, tem com 3 e tem com 4. E aí a gente vai ver em cada caso e vai somar, tá? Então vamos botar assim, ó, peraí, vamos voltar para a caneta vermelha. Com um algarismo, eu não vou nem usar o princípio multiplicativo, eu vou contar, né? É o 0, o 2 ou o 5, né? São os próprios números aqui, é o próprio algarismo, é o número. Então a gente tem 3 números, tá? Com 2 algarismos, vamos pensar assim, ó. Com 2 algarismos, eu não posso pegar o número com 0. Tá? O 0, não posso botar o número ali na frente. Se eu botar o 0, o número vai ter um algarismo. Então vamos pensar assim, ó. O número tem 2 algarismos. Bom, se eu não posso botar o 0, eu só posso botar ali o 2 ou o 5, tá? Então aqui eu tenho 2 possibilidades, que é o 2 ou o 5. Não pode botar o 0 ali. E depois eu tenho 3 possibilidades, porque eu posso botar o 0, 2 e o 5. Tá? Ele não fala que são algarismos distintos. Então, por exemplo, esses 6 aqui, ó, 2 vezes 3, 6 números, são fáceis de fazer na mão também, né? É o 25, é o 22, é o 20 e é o 50, 52, 55. Tá? Mas eu estou usando aí o princípio multiplicativo, porque mais à frente começa a ficar difícil de contar esses números, de ver. Então a gente usa o princípio multiplicativo e vai multiplicando, que é muito mais fácil. Com 3 algarismos, ó, a mesma ideia que a gente pensou de 2. Eu não posso botar o 0 na frente, então tem 2 possibilidades, ou 2 e o 5. Agora o resto eu posso botar todo mundo, pode ser 3, tá? Esse P aí é de possibilidades. Multiplicando, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3. Então aqui a gente tem 18 números, de 3 algarismos são 18 números. Então eu já não quis fazer na mão. O princípio multiplicativo ajuda bastante. Agora, com 4 algarismos, calma. Com 4 algarismos, ele foi até o 2025. Então, assim, eu não vou botar 2 possibilidades, porque eu só escrevi os números com 2, tá? Então aqui eu tenho uma possibilidade só. Porque eu não chego nem a escrever os 5.000 e pouco. É só 2.000 e pouco.
O 0 nem pensar, porque não pode. Então só tem uma possibilidade ali. Como vai até 2025, aqui é uma possibilidade também, porque aqui é o 0, cara. Você entendeu? Aqui é o 0. Se vai até o 2025, aqui eu tenho duas possibilidades, porque eu tenho os números com 0 e tenho os números com 2. E se vai até o 5, vão todos, né? Vai o que termina em 0, termina em 2 e termina em 5. Então, né? São as variações ali. Então aqui, só aqui a gente tem mais 6 números. Que 6 também daria para você ver quem são esses números, né? Que seria o 2000, 2002, 2005, enfim. É fácil de contar. E aí somando esses daí, ó, fazer essa soma aí, ó, 3 mais 6 dá 9, 9 com 18 dá 27, 27 com 6 dá 33 números. Gabarito letra B. 33 números que o Emiliano escreveu. Belezinha? Vamos para outra. Veja só você, a UBMEP fez uma questão para mim. Eu estou na questão. Só que eu não sei se eu fico feliz ou triste, né? Porque eu só tenho 100 reais. Bom, vamos lá para minha questão. Michel tem hoje 100 reais. No final de cada mês ele pode escolher entre aumentar o que ele tem em 250, somar 250, ou dobrar o valor que tem. Qual é a diferença entre o maior e o menor valor? Tá? Essa questão você tem que ter um cuidado, porque você vai poder fazer essa escolha a cada mês diferente. Você vai analisar e vai ver o que é melhor. Tá? E não é assim, aí ele escolheu dobrar e vai dobrando para sempre. Escolheu somar, não. A cada mês você escolhe o que você vai fazer, quantia que você tem. Então, como ele está fazendo uma comparação de maior com menor, a gente vai ver a melhor das hipóteses e a pior das hipóteses em cada situação, e a gente vai diminuir, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos escrever aqui o caminho do maior, tá? Vamos fazer aqui o caminho do maior. Vamos chegar no maior valor possível em 4 meses, tá? Lembrando que a gente começa com, a gente não, eu, Michel sou eu, e hoje eu tenho 100 reais. Bom, eu quero maior. Primeiro mês, o que é melhor? Somar 250 ou dobrar? Se eu dobro, eu vou para 200. E se eu somo 250, eu vou para 350. Então, nesse caso, eu vou escolher somar. Tá? Prefiro 350 a 200, porque eu quero ver o maior possível. Beleza, vamos para o segundo mês. O que é melhor? Dobrar e ir para 700 ou somar 250 e ir para 600? Ir para 700. Tá? Então, só marcando aqui, ó, aqui eu escolhi a soma e aqui eu escolhi a dobra. Cara, daí para frente é só melhor dobrar, né? Óbvio, né? Porque somar 250, eu já tô com valor alto, aí claro que o melhor é dobrar. Então eu vou dobrar para 1.400 e vou dobrar para 2.800. Então é o máximo que eu consigo chegar. Só que observa que a minha primeira escolha foi a soma dos 250, não foi a dobra. Senão eu ia ficar com 200 e aí 200 eu ia para 400, ia chegar num valor muito menor. Eu dei aquele turbo ali e depois só dobrei. Então esse é o maior valor, 2.800, tá? Vamos pensar dessa mesma maneira, só que agora pegando o pior dos cenários, né? A gente quer o menor, louco. Então comecei com 100 e agora eu quero só o menor. Então se o maior foi somar, aqui o menor é dobrar. Então eu vou para 200. Aí vamos lá, o que é pior? Dobrar aí para 400 ou somar aí para 450? Que eu vou somar com 250. Dobrar de novo. Tá? Então eu vou para 400. Então só lembrando que aqui eu estou indo no dobro já desde de cara, porque está sendo ruim. Agora, se eu dobrar, eu vou ter mais. Se eu dobrar, eu vou para 800. E se eu somar 250, eu vou para 650.
estou procurando pior, então vou por aqui. E agora, óbvio, que eu vou somar de novo 250 e eu vou para 900, tá? Porque se eu dobrar eu vou para 1300, eu quero pior. E eu fecho aqui com 900, que é a menor possibilidade. Então, a diferença de 2.800 com 900 é 1.900. Gabarito da minha questão, letra E. Vamos para a próxima. Bom, vamos aí à questão 12. Quem me conhece, né, em sala de aula sabe o quanto que eu sou apaixonado pela geometria. Muita coisa. E adoro uma questão de geometria. E essa questão tem uma beleza ela é tão sutil, né? Essa coisa das áreas. Eu vou fazer ela de uma maneira muito simples. Olha só. A única coisa ali, né, que ele dá pra gente de dica ali é que o M e o N são pontos médios. Ou seja, tá bem na metade ali do AD e do BC. E as áreas em azul, ele dá o valor. 12, 5, 10... E ele quer a área do amarelo. Pô, olha que legal. O que eu vou fazer? Vou pegar um traçadinho aqui, ó. Olha isso. Eu vou traçar o MN, tá? Ou seja, estou dobrando o retângulo ao meio, tá? E vou traçar aqui, ó, como se fosse a altura do triângulo, mas não é a altura que eu tô querendo ver, não. E vou traçar aqui também. O do de baixo também, tá? E qual é a minha visão aqui? Que você consiga ver que, por exemplo, esse retângulo aqui, ó, que eu estou forçando de vermelho, ele está partido na diagonal. E a metade dele eu tenho a área. A área dele é 5, da metade. Então essa área branca aqui é 5. Com essa mesma ideia eu consigo fazer a analogia ali do 12. Que é outro retângulo partido na diagonal. Se o azul é 12, o branco também é 12. E a mesma coisa eu faço com o 10. Se o azul é 10, o branco é 10. E aí com isso eu consigo chegar no amarelo. Só que eu consigo chegar no amarelo porque eu sei que a área da metade do retângulo, que é esse AMNB, né? AMNB, é 12 mais 12 mais 5 mais 5. Tá? 12 mais 12, 24. 5 mais 5, 10. Então isso aqui é 34. Ou seja, a área de baixo também é 34. Só que se a gente já tem 10 e 10, 20, faltam 14 para distribuir para os dois aqui da esquerda. Ou seja, 7, 7. Ou seja, a área do amarelo é 7. Bonita, né? Essa aí é linda. As questões de geometria, elas carregam uma beleza incrível. Tanto que eu tenho na minha mão aqui uma das figuras geométricas que eu mais admiro. Vamos para outra. Fala, pessoal, vamos aí à questão 13, a questão dos relógios. De que os ponteiros vão passando e vão trocando preto para branco, branco para preto, conforme está aí o enunciado. Eu reproduzi o enunciado e estou trazendo ali embaixo a alternativa que é a resposta, tá? Mas eu vou te explicar minimamente o que está acontecendo desde essa meia-noite aí até as 3h30, que é a hora que ele pergunta. Bom, vou colocar isso aqui maiorzinho para a gente dar uma analisada aqui bem na tela, tá? Tá bem grandinho aí, tá? Vamos analisar aqui o que está acontecendo. Olha só, veja bem. Volta para a tela. Voltou. Veja bem, ele dá o que acontece meia-noite, está tudo preto. Depois ele dá o que está acontecendo indo para 1h da manhã, tá? Daqui está indo para 1h da manhã, tá? Então, indo para 1h da manhã, de meia-noite a 1h da manhã, ele parou ali meia-noite e meia. O ponteiro dos minutos está passando pelos números e está deixando tudo branco. Tudo que estava preto está virando branco, tá? Quando der aqui 1h, o que vai acontecer?
o 7 vai ficar branco, o 8 vai ficar branco, o 9 vai ficar branco, o 10 vai ficar branco, o 11 vai ficar branco, o 12 vai ficar branco. Só que quando ele der 1 hora, o ponteiro da hora vai bater no 1, e o 1 vai ficar preto. E o resto tá tudo branco, tá vendo? Então assim, ó, o 1, 1 hora da manhã, o 1 é o único branco. Beleza? O 1 é o único branco. Agora ele vai para 2 horas, e a gente pode olhar para o terceiro relógio. Quando ele for para 2 horas, o ponteiro dos minutos vai sair lá de cima, tá? Que tá branco, e o 1 tá preto, tá? O 1 é o preto. Ele vai passar pelo preto, pelo 1, e 1 vai ficar branco, tá? Porque o 1 tava preto. E o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, que estavam tudo branco, aqui como é que você está vendo? Está tudo preto. Ele está deixando agora tudo preto. Esse é o caminho de 1h40 mais preto. Estamos indo para 2 horas. Então, vamos indo para 2 horas. O 9 vai ficar preto, o 10 vai ficar preto, o 11 vai ficar preto, o 12 vai ficar preto. Deu 2 horas. Só que nessa que deu 2 horas, ó, o 2 ficou branco. Porque o ponteiro da hora bateu no 2. Então isso é 2 horas. O 1 e o 2 brancos e o resto tudo preto. Agora a gente vai para 3 horas. O que eu vou fazer? Vou aproveitar aqui o primeiro, tá? Como se eu estivesse indo para 3 horas agora. Ó. Vou para 3 horas. O que vai acontecer? Repara, deixa eu só apagar aqui, ó. A gente está indo para 3 horas. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir, tá? Então a gente vai olhar do 2 para o 3. Então o que está lá no terceiro eu vou voltar para o primeiro. Então, por exemplo, a gente está assim, o 1 está branco, o 2 está branco, tá? E o resto está tudo preto, tá? Como se fosse esse desenho aqui, só que o 1 e o 2 estão brancos. Isso 2 horas, né? A gente está indo para 3 horas. Indo para 3 horas, o que vai acontecer? O ponteiro, quando ele sair do 12, passar pelo 1, o 1 vai ficar preto. O 2 vai ficar preto. E o resto, cara, tudo vai ficar branco. Vai dar 3 horas. Ó, tudo vai ficar branco. Ficou branco. Só que deu 3 horas, ó, o 3 ficou preto. Então essa é 3 horas. O 1, o 2 e o 3 pretos. O resto tudo branco. Só que agora ele vai para 3,5. Então quando ele for para 3,5, olha o que vai acontecer. O ponteiro, aí a gente vai olhar aqui, ó, a alternativa que está aqui embaixo. Ó, o que vai acontecer? Deixa eu só jogar um pouquinho aqui pro lado. Eita, peraí. Tá muito aqui no canto, né? Tá muito pequenininho, mas aqui a gente consegue ver aqui no canto. O que vai acontecer agora? Olha, tá o 1, o 2 e o 3 pretos. 3 horas. 1, 2 e 3 pretos, o resto tudo branco. Quando o ponteiro sair do 12, ele vai fazer, ó, o 1 que era preto ficar branco, o 2 que era preto ficar branco, o 3 que era preto ficar branco, aí ele vai para o 6. O 4 que era branco fica preto, o 5 que era branco fica preto e o 6 que era branco fica preto. O resto, cara, aqui, ó, olha para cá, tava tudo branco. Então ele trocou esses aqui da lateral. Ficaram o 1, o 2 e o 3 brancos, porque eles estavam pretos, e o 4, 5 e o 6 que estavam brancos ficaram pretos. Então essa aqui é a resposta, tá? Não lembro qual era a letra, mas essa aí era a resposta. Se eu não me engano, em algumas provas era a letra B, tá? Era isso aí. Beleza? Confusinha, né? Mas deu para fazer. Vamos para a próxima. Bom, pessoal, vamos aí à questão dos números balanceados. Essa é uma questão que dá um certo trabalho aí para tentar entender como contar, né, todos esses números de 3 algarismos que são balanceados. Ele diz que número balanceado são aqueles em que os seus consecutivos, ou seja, o da frente ou de trás, diferem de no máximo uma unidade do algarismo, né? Por exemplo,
O 101 porque a diferença do 1 para o 0 e depois para o 1 é no máximo 1. 432 também. 677 também, então pode ser igual, por exemplo, ali o 7 e o 7, a diferença é 0. Agora o 102 não porque se você ver a diferença do 0 para o 2 é 2. 446, a diferença do 4 para o 6 é 2. E o 532, a diferença do 5 para o 3 também é 2. Tá? Como é que a gente vai contar isso? Então assim, eu pensei numa maneira. Pensa aqui comigo. Eu tenho dois casos aí que dá um problema, né? Então, por exemplo, que é o número que começa com 1 e começa com 9, porque não tem anterior a 1, nem tem depois do 9, né? Então, por exemplo, o 5. O 5 na frente do 5 pode ser o 5, pode ser o 3 ou pode ser o 4. Tá? Por exemplo, peguei um 5, peguei aqui o 5. Aí o cara daqui pode ser 3, ele pode ser 4, ele pode ser 5. Tá? Ele não pode ser 2, nenhum. Agora, se o cara for 1, aqui ele só pode ser 0 ou 1. Ou 2. Quer dizer, agora, se o cara for 0, aqui na frente ele só pode ser o 0 ou 1. É isso que eu quis dizer. Porque não tem o anterior do 0. É igual o 9. Se o cara for 9, esse cara ele pode ser o 8 ou o 9. Né? Ele não pode ser, não tem o 10. Né? Porque é algarismo. Então, assim, repara que o 0, né? 1 não. O 0 e o 9, eu só tenho duas possibilidades para botar na frente deles. E do 1 ao 8, eu tenho 3 possibilidades cada um. Então eu vou tentar fazer um raciocínio em cima disso, tá? Então, bom, vamos começar do início, né? Números de 3 algarismos, vamos dizer que ele começa, né, com 1, tá? Quem eu posso botar ali do lado, né? O número que começa com 1. Somente com 1, eu posso fazer 1, 0, 0, a coisa do 0 depois do 1, né? E o 1 é 0, 1, tá? Então eu estou falando da coisa desse 0 aqui, Eu vou eliminar esses dois logo de cara, tá? Então aqui eu tenho dois números balanceados, tá? 1, 0, 0 e 1, 0, 1 são dois números balanceados. Agora, se eu tiver, não o 0, mas se eu tiver aqui o 1, eu posso ter aqui 1, 0, ou 1, ou 1, 2, tá? E quem é que pode ocupar esse lugar aqui da frente? 1 ou 2, tá? Porque se eu botar o 2, o 1 na frente está valendo, porque a diferença é de 1. Se eu botar um 1 também. Então, esses de azul, que eu botei de azul, são os primeiros números, tá? Esses daqui são os segundos e o terceiro. Então seria o número ali, 110, 111, 112, 210, 211, 212. Então aqui daria um total de 2 vezes 3, 6 números, tá? Agora, se o número ali da dezena for 2, tá? A gente pode fechar ele como 21 ou 22. 20 não pode, né? Porque a diferença vai ser de 2. Ou 23. E quem pode ocupar o primeiro lugar aqui? Pode ser o 1, o 2 ou o 3. Porque o 1, o 2 e o 3 ele é um anterior, é o próprio número ou na frente. Então assim, terminando ali dezena e unidade 21, 22 e 23, a gente tem 3 possibilidades na frente. Então a gente tem 3 vezes 3, 9. Tá? Então a gente tem 9 números aqui. Que vai ser o 121, 122, 123, 221, 222. Beleza? Então vamos pensar agora na dezena sendo 31.
quer dizer, 31 já não pode, 32 ou 33 ou 34. Repara que meu foco está na dezena. Eu estou fixando na dezena e estou pegando a unidade. Então, fixando a dezena em 3, a unidade pode ser 2, pode ser 3 ou pode ser 4. Tenho 3 possibilidades. Agora, pensa aqui comigo, aqui na frente, quem que pode ocupar esse lugar da centena? Pode ser o 2, pode ser o 3 ou pode ser o 4, que é um antes do próprio número ou depois. Ou seja, mesmo raciocínio, 3 vezes 3, 9. Se você perceber, esse bloquinho de 9, ele vai do 2 até o 8. Tá? Se quiser, eu posso fazer mais um, para entender o raciocínio. Vou fazer a galera da dezena dos 4, dos 40. Então, vou mais um. Se eu botar aqui o 4, tem que ser 43. Né? Porque tem que ser no mínimo um anterior, ou 44, ou 45. Tá? É o que eu posso fazer com a dezena do 4. E aí, quem pode ocupar o lugar da centena, se a dezena é o 4? O 3, o 4 ou o 5. Tá valendo. Ou seja, quantos números a gente tem aqui? 3 vezes 3, outros 9 números. Que é o 343, 344, 345. 443. Ou seja, essa parada, né, ele vai até o 87 ou 88 ou 89, em que o algarismo da centena ou ele é o 7, ou ele é o 8, ou ele é o 9. Ou seja, mais 9 números. Só que vamos pensar aqui, esse bloco dos 9, cara, ele está indo do 2 ao 8. Do 2 ao 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 7. Ou seja, aqui está rolando um 7 vezes 9, 63 números nessa parada. Só que eu já coloquei lá o 2 e o 6. Então a gente tem 63 com 2, dá 65. Com 6, 71. Tá? Só que eu tenho o cara do 9 na dezena. Né? Então esse 9 na dezena eu vou fazer separado. Se eu tenho 9 na dezena, eu só posso escrever 98 ou 99. Porque não tenho da frente. Né? Não tenho da frente. Então, botei o 9, né? Eu não tenho o da frente do 9. Então, só tem esses dois. E aí, quem pode ocupar o lugar da centena, se eu estou começando com 9, é o 8 ou 9. Né? Pode ser 898, 899, 998, 999. Então, aqui tem só 4 números do 9 na dezena. Então, eu estou focando essa solução na dezena. Tá? Então, aqui tem mais 4 números. Bom, vamos organizar isso. Quantos números a gente tem no total? 2, mais 6, mais os blocos ali de 7 vezes 9, 63, mais 4. Tá? Se você somar isso tudo, dá 8 com 63, 71, com 5, 75. Então, a letra não está aqui, mas é letra A. Tá? 75. Essa é uma questão bem legal. Deve ter, com certeza tem outras maneiras de raciocínio, dependendo de como você for ver aí, tá? Não existe a maneira certa, mas existe a maneira que cada pessoa julga que é melhor. Então, eu vi essa coisa aí da dezena e fui e consegui contar dessa maneira, tá? É isso. Vamos para a próxima. Bom, vamos lá, a questão de número 15 é a questão do cubo, né? Do cubinho meio capenga aí, né? Não é um cubo completo, né? Tipo o cubo mágico. Que você tem ali 9 vezes 3, 27 quadradinhos, né? Você vê que tem algumas falhas ali. Então ele te dá a visão de cima e ele te dá uma visão de lado. E ele quer saber qual é a maior quantidade de quadradinhos, né, de cubinhos que a gente tem. Então, olha só, se ele está dando a visão de cima pra gente, ele está mostrando que aqui a gente tem um buraco no meio. Então, ou seja, não tem meio de ninguém. Nem no primeiro andar, nem no segundo, nem no terceiro. Então, o meio é furado. Tá? Então, com isso, eu consigo olhar aqui que no primeiro andar, a gente tem no máximo 8 cubinhos.
que são esses 8 que a gente está vendo olhando de cima, tá? Vamos dizer que a gente está vendo ali do primeiro andar. Seriam 9, só que como o meio está furado, tem 8, tá? Vamos subir para o segundo andar. Olha, no segundo andar, a gente tem a parte da esquerda que não tem nada, tá? Então os 3 cubinhos que estariam na esquerda não existem. Os 3 que estão no meio, a gente sabe que não tem o central. Então aqui tem pelo menos 2. E na direita eu posso dizer que tem os 3, tá? No máximo. Então, deixa eu só melhorar isso aqui, ó. Eu estou pegando por camadas ali, tá? Então, na esquerda eu não tenho nada, no meio eu tenho 2 e na direita eu tenho 3, tá? Direita que eu falo é aqui, ó. Aqui é esquerda, aqui é meio, aqui é direita, tá? No segundo andar. Então eu tenho ali no máximo 5 cubinhos. Olhando aqui no terceiro andar, na esquerda a gente não tem nada. No meio, a gente tem no máximo 2, por causa desse furo aí no meio. Não pode ter um cubo no meio do meio mesmo, sabe? Onde é o... aqui, ó. O meio do cubo, tá? Por exemplo, aqui, ó. O meinho aqui não tem nada, tá? Nenhum meio desse tem. Meio. Então a gente tem ali no máximo, né, 2. E no outro lado a gente não tem nada, porque está vazio. Então é 0. Então tem no máximo 2. Então a gente tem no máximo 8 mais 5 mais 2 dá 15. Tá? No máximo. Podia ter menos, mas ele quer o maior número possível. Então o maior número possível é letra E, número 15. Beleza? Qual a outra? Bom, salve pessoal, essa aí é a questão de número 16 aí da prova do BMF nível 2, a questão das cordas. Uma questão que foi muito falada, com dúvidas, né, realmente com relação ao gabarito dessa questão. Bom, eu estou trazendo aqui a reprodução da questão, né, sem o original, mas é o seguinte, o gyro, ele tem muitas cordas com 2 metros cada uma, então... Reproduzindo aqui a corda, ó, imagina que essa aqui, tá, é a corda do gyro e ela tem 2 metros, tá? Ele tem muitas dessas cordas. Quando ele amarra 2, ele obtém uma nova corda com 3,70 metros. O que a gente entende? Ele não cola, né, a ponta da corda para ela ter 4 metros. Ele faz um nó. Então, o tal do nó que ele está falando, ele fica assim, ó, tá? Aqui eu estou fazendo um desenho de 2 cordas. Então, ó, aqui, vamos dizer que aqui está um nó, tá? Ó, aqui está um nó. E ela passa a ter 3,70. 3,70 dividido por 2 dá 1,85, tá? Então significa que eu fico com 1,85 de corda útil para cada lado, né? Porque esses 30 centímetros que estão faltando, eles estão no nó, tá? Então ficaram aqui 30 centímetros nessa amarração aí, tá? E a corda encurtou, ela ficou com 1,85. 1,85 mais 1,85 dá aí um total de 3,70. É o que ele está falando no enunciado. Bom, ele quer ter uma corda de exatamente 20 metros, sem sobra, tá? Ele quer ter uma corda de exatamente 20 metros. E para isso ele vai precisar cortar um pedacinho da última corda. E é isso que ele está perguntando, quanto que ele vai cortar. Bom, esse desenho ajudou a entender, esse desenho está replicado na prova, né, no original, ele ajuda a gente a entender quanto que fica da corda quando a gente dá um nó. Mas a gente vai amarrar muitas cordas, então o que seria interessante? A gente vê quando a gente amarra pelo menos 3, né? Ou seja, não tem nenhuma corda dessa que tem nós dos 2 lados, tá? Então vou fazer esse desenho aqui, tá? Aqui embaixo, por exemplo, meio ampliado, né? Vamos dizer que eu estou fazendo isso aqui, ó. Vamos dizer que eu tenho um nó aqui. Eu vou fazer, se der mais de um. Vamos dizer que eu tenho um nó aqui, tá? Vamos dizer que eu tenho um nó aqui,
tá? E tá bom. Ou seja, a gente percebe que para fazer o nó, a gente perde 15 centímetros de cada lado. Eu preciso de 15 centímetros aqui, 15 centímetros aqui, eu vou dar o lacinho e vou dar o nó, né? Então eu preciso de 15 de cada lado. Eu perco 15 de cada lado. Então, veja bem, essa ponta aqui, ela tem 1,85, porque 15 dela foi para fazer esse nó que eu estou botando a seta em azul. A parte do lado, também. Eu joguei 15 dela aqui para fazer um nó de 30. Só que eu joguei 15 para o outro lado lá também. Então essa parte aqui, ó, entre dois nós, ela tem 1,70. Por quê? Porque eu joguei 15 para ela aqui, para fazer esse nó da esquerda, e eu joguei 15 para ela aqui, estou botando 0,15 porque está em metro, tá? Para fazer o nó da direita. Então esse 15 com 15 dá 30, com 1,70 dá os 2 metros. Então é isso aqui que a gente precisa perceber, que entre dois nós a gente tem exatamente 1,70, tá? Então a gente vai pensar o seguinte, começando a corda lá com 1,85 até o primeiro nó, eu vou ter uma sequência de cordas de 1,70 até chegar no último pedaço, tá? Aqui eu fiz um pedaço só com duas, tá? Então um bom desenho para essa questão, vou fazer aqui embaixo, mais esticado. Seria algo nesse sentido aqui, ó. Desenho já da corda verdadeira. Então a gente tem aqui o primeiro nó, e a gente tem aqui outro, e a gente tem aqui outro, e a gente tem, ó, vou botar aqui tipo 3 pontinhos, quebrando ela aqui, tá? Até a gente ter, vamos dizer aqui, ó, o último nó, tá? Essa quebrada que eu tô botando aqui no meio é porque não dá para escrever na horizontal da folha. Então assim, olha, deixa eu subir um pouquinho aqui, ó. Então olha, se cada pedaço desse tem 1,70, tá? E aí vai, tá? 3 pontinhos, nananana. Olha, se eu pegar 10 pedaços desses, ó, 10 pedaços desses, 10 vezes 1,70, eu tenho 17 metros esticados, tá? 10 pedaços de 1,70. Ah, por que você não pega 11? Porque se eu pegar 11, botar 18,70, com essa ponta aqui que vale 1,85, vai passar, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Esse 1,70 com 1,85, ó, até aqui, tá? Até aqui, onde eu tô fechando aqui, ó. Até o último nó, eu tenho 1,85 mais 1,70. E aí, como eu vou amarrar a última corda, esse outro pedaço aqui tem outro 1,85, tá? Mais 1,85 na ponta. Então, é 1,85 em cada ponta e... Peraí, 1,70 não, deixa eu só apagar. 17, foi mal. 17, tá? 17 no meio, porque eu tô botando 10 ali no meio, tá? 10 de 1,70. Pessoal, 1,85 com 1,85 dá 3,70. Então essa soma toda é 3,70 mais 17. Ou seja, isso aqui dá 20,70. Ou seja, passou aí 70 centímetros dos 20 metros que ele quer, tá? Então, o excedente, né, vai ser, se você fizer aqui a subtração de 20, né, vai sobrar um pedaço de 70 metros. Esse é o gabarito dessa questão da corda, tá? O último pedaço tem 70 centímetros. O que confunde nessa questão é porque o próprio desenho que ela dá é de um nó só. Então você entende quanto você bota lá para fazer o nó e tal, mas você precisa ver um nó de cada lado, tá? Para você ver realmente quanto fica de corda útil ali no meio. E vai ficar 1,70. Beleza? Vamos para a próxima. Bom, vamos aí à questão de número 17 dessa prova do BMAP aí, nível 2, que é a do tabuleiro 2x3, que a gente está vendo aí, o tabuleiro 2x3, ele tem 6 quadradinhos, né?
em que a gente vê 4 bolinhas, como se fosse um jogo de dama, né? 4 bolinhas pretas e uma vermelha, e um espaço ali embaixo vazio. Ele fala que cada movimento, né, em cada movimento uma peça pode ser movida na horizontal ou na vertical, para a casa vizinha. Qual é o menor número de movimentos necessários para levar a peça vermelha até a casa vazia? Então, a dificuldade de fazer essa questão na folha você com lápis e borracha, né? Você vai ali, né? Porque vai setinha, porque quando você fala, essa vai para cá e a outra vem para cá, mas mas na verdade não está indo, né? Você não está mexendo isso no papel. Bom, para fazer um entendimento legal aí, né, da resposta, eu vou reproduzir essa situação. Vou botar aqui embaixo, tá? Eu vou reproduzir, só que eu vou reproduzir de maneira dinâmica, tá? Onde eu vou mexer, tá? Então, vou fazer aqui um esboço, tá? Aqui com a caneta, ó. Repliquei, não está perfeito, mas tá de bom tamanho. Vou colocar... deixa eu apagar aqui. Vou colocar os círculos, tá? Então a gente tem aqui um círculo preto, eu tenho aqui outro círculo preto, aqui eu tenho outro círculo preto, e aqui eu tenho outro círculo preto, e ali eu tenho o círculo vermelho, tá? Então eu tenho como mexer essas figuras que eu criei aqui na mesa digitalizadora, e a gente vai anotar quantos movimentos a gente vai fazer. Então vamos lá, ó. Eu vou pegar esse círculo preto e vou jogar para baixo, tá? Eu poderia pegar o da esquerda ali embaixo e jogar para a direita. Você vai ver que vai dar a mesma coisa, tá? Então já que eu fiz um movimento, 2 movimentos, jogo o vermelho para lá, 3 movimentos, tá? Para essa parada andar, essa daqui de baixo precisa subir, 4 movimentos. E eu preciso jogar isso aqui para baixo, para a lateral. 5 movimentos. Bom, se eu colocar 5 movimentos, vai gravando. Se eu colocar essa para cá, eu vou andar mais. Melhor movimento é jogar a vermelha para baixo. 6 movimentos. Então vou botar essa aqui para o lado, 7 movimentos. Para essa subir, 8 movimentos. Em 9 movimentos, a gabarito letra C, a bolinha vermelha foi lá para a posição. Se você fizer essa questão, eu comecei descendo a de cima para baixo. Se você fizer da esquerda para a direita, você também consegue achar 9 movimentos, e isso é o mínimo necessário, tá? Você pode fazer isso em muito mais movimentos, em 10 e 11, mas ele quer o menor, então menos de 9 você não consegue. Esse é o gabarito da questão de número 17. Para a próxima. Bom, vamos lá para a questão do prêmio, né? Das pessoas que falaram verdade, falaram mentira. Parece que essa questão estava nos 3 níveis, né? Nossa questão aí estava no nível 1, nível 2, nível 3. Bom, aquela famosa questão de lógica, né, que cai todos os anos no BMAP e realmente está nos outros níveis também. No passado foi a da Flor, né? Um prêmio foi dado a uma de 5 pessoas, dispostas em fila. Cada uma delas disse as seguintes frases, 2 frases. Eu não ganhei o prêmio, e quem ganhou foi quem está na minha frente ou quem está atrás de mim. Tá? Somente uma delas disse a verdade. Bom, aqui tem que estar entendido que quando eu falo 2 coisas e eu falo a verdade, essas 2 coisas têm que ser verdadeiras. Não adianta eu falar uma verdade ou uma mentira. Então é mentira. Tá? É coisa do falso e verdadeiro. Então, eu falei uma verdade. Se eu falo uma mentira, eu falei mentira, tá? Então, para que seja verdade, as 2 falas têm que ser verdadeiras. E aí as alternativas ali, eu posso começar escolhendo um lugar, né, arbitrário para testar, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou chamar as pessoas de números, tá? Então eu tenho aqui a pessoa número 1, pessoa número 2, pessoa número 3, pessoa número 4 e pessoa número 5. E eu vou circular aquela que ganhou, ó, com um círculo azul. Vamos pegar a pessoa do meio. Vamos dizer que a pessoa do meio ganhou. Tá? Vamos pegar que a pessoa do meio ganhou. Como todos disseram que não ganharam, todos disseram que não... E ó, somente uma disse a verdade. Tá? Ó, somente uma disse a verdade.
Então, se a gente encaixar esse sistema, escolhe uma pessoa ganhadora, refaz as duas frases e você verificar que somente uma disse as duas frases são verdadeiras, você encontrou a resposta. Vamos ver se a resposta é a terceira pessoa, porque tem a letra B aqui olhando para ela, tá? Vamos ver se é essa a resposta. A terceira pessoa, ela diz que não ganhou, porque todos disseram que não ganhou, mas ela ganhou, né? No meu caso aqui. Então ela mentiu. Então ela já mentiu. Então ela não é a pessoa que falou a verdade. O 4 disse que não ganhou. Então ele falou verdade. E ele ainda disse que quem ganhou está na frente dele ou atrás dele. Putz, então é verdade também. Porque quem ganhou foi o 3, está atrás dele. Então o 4 disse a verdade. Mas na mesma configuração o 2 também está assim. Porque o 2 diz que não ganhou, e isso é verdade. E ele diz que quem ganhou foi quem está na frente ou atrás dele. No caso o 3 ganhou, então é verdade porque está na frente dele. Então olha só, eu tenho duas pessoas aqui que dizem a verdade. Então o 3 não pode ter ganho. Tá? Porque aqui fala que somente uma disse a verdade. Então isso é um absurdo, né? Isso fere a lógica do enunciado. Então apaga que o 3 não ganhou coisa nenhuma. Só que se você perceber, essa configuração do 3 ganhar, tá? Já era então a letra B, ela é igual para o 2 e para o 4, né? Porque eu tenho o cara da frente e o cara de trás. Vou fazer um exemplo para o 2. Vamos dizer que o 2 ganhou, tá? O 2 ele diz que não ganhou, né? Porque todos disseram, então ele mentiu, tá? Então mentiu. O 3 disse que não ganhou, falou a verdade. E ele disse que quem ganhou é quem estava na frente e atrás dele. O caso 2, então verdade. Só que essa mesma configuração bate para o 1. O 1 disse que não ganhou, isso é verdade. E ele disse que quem ganhou é quem estava na frente e atrás dele, é verdade também. Então aquela mesma configuração do 3 ganhador não funciona para o 2 e para o 4. Porque eles têm os dois vizinhos. Então vai acabar tendo mais de uma pessoa falando a verdade. Ok? Então essa letra aqui também está falsa. Né, no embalo a letra A também, porque qualquer pessoa pode ter ganho, não. Né? A gente está vendo que o 2, o 3 e o 4 não pode ter ganho. Bom, então vamos ver se é a letra E mesmo, né? Porque tem essa opção aqui que a pessoa que ganhou foi a primeira ou a quinta, né? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Então vou fazer um teste com a quinta, tá? Vamos supor que a quinta tenha ganho, a configuração do quinto é igual ao do primeiro. Essa pessoa disse que ganhou, então ela mentiu. Ela disse que não ganhou, então ela mentiu. Então ela já mentiu, já era. O 4, ele disse que não ganhou, isso é verdade. E ele disse que quem ganhou está na frente ou atrás dele, então ele disse a verdade, porque o 5 está na frente dele. Então achamos uma pessoa que disse a verdade. O 3, ele disse que não ganhou, isso é verdade. Só que ele disse que quem ganhou está na frente ou atrás dele, isso é mentira. Porque quem ganhou o 5 está lá na frente. A mesma coisa para o 2, que diz que é verdade, e do 1 também, porque eles não ganharam, mas é falso quando eles dizem que está na frente ou atrás deles. Então, ele é falso, ele mentiu, o próprio ganhador mentiu, e quem falou a verdade foi o 4. Então, essa configuração do quinto ter ganho, ela também funciona para o 1, é a mesma análise, né? Aí quem vai falar a verdade vai ser o 2, e aí a gente conclui que a pessoa que ganhou o prêmio foi a primeira ou a quinta. Boa questão de lógica, bem legal. E é isso, vamos para a próxima. Bom, vamos à questão 19, a questão dos triângulos que podem ser formados com os vértices escolhidos entre os vértices de um cubo, de modo que nenhum deles estejam contidos numa face, numa parede, né? Você vê pelas alternativas, é uma quantidade boa de triângulo que a gente pode fazer a partir dos vértices de um cubo, só que eu vou precisar retirar aqueles que estão nas faces. Bom, aqui eu vou dar uma instigada, se por acaso alguém que está assistindo não está no ensino médio, eu vou te dar uma instigada a estudar análise combinatória, tá? Eu vou fazer essa questão por análise combinatória. A gente vê análise combinatória já no 9º ano, mas ali é coisa do princípio multiplicativo, só bem básico. Mas eu vou usar aqui a fórmula da combinação, do fatorial. Tá? Então eu vou dar esse... E quem está no ensino médio, está vendo essa prova por algum motivo de revisão, alguma coisa,
eu vou entregar essa resposta com análise combinatória, que eu acho que é bem interessante ver o raciocínio da análise combinatória para essa contagem aqui, e ela é bem rápida, tá? Bom, primeiro eu vou ter que reproduzir um cubo, tá? Eu vou desenhar um cubo aqui, pelo que eu tenho aqui de recurso. Eu vou desenhar um cubo como se eu estivesse desenhando no quadro, ó. Eu pego aqui os dois quadrados, né? Meio que sobrepostos, né? Assim que a gente faz. E aí junto os vértices aqui e dá aquela ideia de cubo montado, ok? Bom, beleza, aqui saiu em cima do outro, beleza. Os vértices são esses caras aqui, ó. Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5, eu tenho 6, eu tenho 7, eu tenho 8. Então assim, eu tenho 8 pontos que eu posso escolher para formar o meu triângulo. No cubo, óbvio, né, não existem 3 vértices que estão alinhados, não existem 3 pontos que são colineares, porque senão não formaria triângulo, seria um outro problema. Tá? Então, quaisquer 3 que você escolher aí, você vai fazer um triângulo. Então, assim, usando a fórmula da combinação, que deixa eu botar aqui para baixo, ó, a combinação de 8 escolhendo 3, tá? A combinação ela entrega pra gente essa fórmula de escolha, em que a ordem não importa, porque se eu, por exemplo, fizer esse triângulo aqui, ó, vou mostrar um triângulo desses aqui, ó. Fiz um triângulo aqui embaixo, ó, tá? Se eu escolhi primeiro o ponto que está no alto, o ponto que está embaixo, o ponto da direita, eu vou fazer o mesmo triângulo. Então a ordem não importa, o triângulo é o mesmo, tá? É aquela ordem que a gente fala da Mega Sena, né? A ordem que os números saem não altera o teu cartão, né? Depois eles colocam ela em ordem crescente aí na mídia, mas a ordem que sai os números, né? Ela não tem importância. Então a ordem que eu escolhi para fazer o triângulo não tem importância. Então assim, essa fórmula aqui, a combinação de 8, 3 a 3, ela vai me dar a quantidade total, ó, o total de triângulos, beleza? Que é o seguinte, a fórmula de combinatória diz pra gente que o 8 fatorial em cima, né, que é o número maior, é o número total, que é o n lá da fórmula, e o 3 fatorial embaixo, tá? Então é assim que você usa a fórmula da contagem. O 8 em cima, o 3 embaixo e a diferença entre eles, que é 8 menos 5, 8 menos 3, 5, tá? Essa é a fórmula da combinação. Bom, a gente vai abrir esse 8 fatorial até o 5 para a gente cortar, tá? O fatorial ele é a multiplicação dos seus antecessores até o 1. 8, 7, 6 e 5 eu paro. Aqui embaixo, o 3 fatorial eu vou abrir 3, 2, 1. E o 5 fatorial eu vou deixar do jeito que está, porque ele vai ser cortado com o de cima. E assim eu fiz, cortei. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Eu vou cortar com o 6 aqui. Bom, eu consigo fazer 56 triângulos. Isso é o total. Desses 56, que a fórmula da combinação me entregou muito rapidamente, tem uma porção aí que eu tenho que excluir, porque eles estão nas faces, né? Esse eu posso até nem usar análise combinatória. Eu posso pensar assim, escolhe uma face. Quantos triângulos a gente faz numa face? Tá? Então, por exemplo, vou pegar essa face lateral aqui, ó, de A, B, C, D, para dar um exemplo, tá? Eu posso fazer o triângulo, ó, quando eu traço essa diagonal, gente, tem 2 triângulos que você está vendo aí. O ACD e o ABA e o ABC. O ABC à esquerda, de ponta para baixo, e o CDA da direita, tá? Se eu traçar a outra diagonal, eu tenho o BCD e eu tenho o ABD, outros 2 triângulos. O que eu concluo com isso? Que em cada face do cubo eu tenho 4 triângulos. Se o cubo tem 6 faces, 6 vezes 4 tem 24 triângulos aí que eu vou tirar, porque eles não me interessam, porque o enunciado quer que eu tire aqueles que estão na face, tá? Então eu posso pensar assim, ó.
deixa eu botar aqui de vermelho, ó, em cada face temos 4, eu escrevo triângulo assim, tá? 4 triângulos. Em cada face eu tenho 4 triângulos, né? Que eu consigo construir ali usando os vértices do cubo. Como são, então assim, ó, em 6 faces, tá? Nós temos 6 vezes 4, 24. 56 menos 24 dá um total de 32 triângulos que ele quer como resultado, tá? Daqui letra B, eu não botei aqui a letra B, a resposta é 32. Mas você que gostou da fórmula da análise combinatória, você pode usar a fórmula da análise combinatória ali na face também, perguntando assim, ué, desses 4 pontos que eu tenho numa face, quantos triângulos eu posso fazer? Seria, né, também, aqui, ó, seria a combinação de 4 escolhe 3, que é o 4 fatorial sobre 3 fatorial e 1 fatorial, que é a diferença, tá? Você abre o 4 até o 3, né, você vai ver que isso aqui vai dar 4, tá? Mas não precisa, esse 4 aqui a gente também pode ver manualmente e multiplicar pelo total de faces, tá? Então é esse total de triângulos menos aqueles que estão nas faces, a gente retira, dá o total de 32, beleza? É isso aí, vamos para a próxima. Bom, vamos lá, essa é a questão 20, questão última que eu tenho aqui da prova da BMAP nível 2. Uma questão que tem um entendimento um pouquinho complexo, né? Com um pouquinho de atenção, vocês entendem meu raciocínio. Ele tem um tabuleiro 6 por K, então assim, 6, a gente vê que tem 6 linhas, né? Tem 6 quadradinhos aí nas linhas. E o K a gente não sabe quanto tem, tá? O K tem uns pontinhos aí no meio, a gente não sabe quanto tem. Quantas colunas a gente tem, não sabe. Tem 6 linhas, K colunas. Ele fala que se a gente mexer essa peça verde aí, que ora pode estar em pé ou deitada, na vertical ou na horizontal, a gente coloca ela em 76 maneiras diferentes. Então ele quer saber qual é o valor de K, né? Então a gente não tem esse material concreto para fazer os testes e somar e tudo. Então a gente vai buscar um raciocínio lógico aqui para chegar nesse valor do K. Qual é a minha sugestão? Fazer um teste, né? Reduzir a malha. Vamos dizer aqui, ó, vou fazer um teste aqui do lado. Eu não posso dizer que o K é 2, tá? Porque o K é 2, a peça que está deitada, ela nem entra na parada. O K tem que ter pelo menos 3. Então, desculpa aí, gente. Eu posso fazer um teste com K igual a 3. Se o K é igual a 3, a parada se fecharia aqui, tá? A malha se fecharia aqui, ó. Seria 6 por 3. Só para a gente ver o que acontece se existe algum padrão aqui. A peça que está aqui em pé, ela tem uma posição. Se eu jogar ela para cima, eu posso andar ela para cima. Aqui, a posição que ela está inicial é uma. Aí eu jogo ela para cima. 2, 3, 4. Então, a peça vertical, ela tem 4 posições. Jogando para o lado, se ela vem para cá, né? Porque eu tenho como botar ela aqui, ó. Eu tenho como botar ela aqui, ó. Jogar ela para a direita, para a esquerda. Então ela tem uma posição, subiu 2, subiu 3, subiu 4. Ou seja, ela teria 4 mais 4. Ou 4 vezes 2. Tá? Deixa assim. O padrão vai ser encontrado. A horizontal, vamos botar aqui H de horizontal. A horizontal, vou colocar ela lá embaixo. Ela estaria aqui, tá? Desceria ela para cá. E aí eu consigo levar ela 1, né? Ela já está no 1, essa é uma posição. Subiu 2, subiu 3, subiu 4, subiu 5. Então a horizontal subiria 5. Vamos dizer 5 vezes 1, tá? Isso para o K igual a 3. Tá bom?
Vamos aumentar o teste. Isso é busca de padrão, tá? Eu vou agora botar o K igual a 4. Deixa eu fazer um teste aqui com o K igual a 4. Vou apagar isso tudo aqui. Tá? Vou aumentar a malha um pouquinho. K igual a 4. Então, 1, 2, 3, 4, ela estaria aqui. Tá? Ela estaria aqui. Aqui a gente já consegue pegar o padrão. Mas se você quiser fazer o 5 para confirmar mais ainda. Então, olha só, com K igual a 4, na vertical, olha quantas posições a gente tem. A inicial, né, 1, subiu 2, subiu 3, subiu 4. Jogou para o lado esquerdo, 1, subiu 1, né, subiu 1, 2, 3, 4, mais 4. E ela vai para o cantinho, né, então é emaranhado aqui, ó. Ela iria para esse cantinho aqui, que eu botei mais uma coluna, 1, 2, 3, 4. Ou seja, ela sobe 4 mais 4 mais 4. Ela sobe 4 vezes 3. A horizontal, tá? Se a gente coloca ela aqui, ó, a gente viu que ela sobe 5, né? Ela tem 5 posições, a inicial mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, igual a outra. Só que ela pode ir para a direita, ela pode ir para a esquerda. E na esquerda ela pode subir mais 5 também. Então ela faria 5 vezes 2. O que eu quero que você perceba, padrão matemático, é isso. Olha, se o K é 3, a gente na vertical sobe 4 vezes 2. Ou seja, 1 a menos. Comprovado aqui, ó. Se o K é 4, ó, 4 vezes 3. Se o K é 3, 4 vezes 2. Então, a gente consegue verificar que na vertical, a gente vai sempre andar 4 vezes o K menos 1. Tá? Por que menos 1? Porque no 3 deu 2. Deu 4 vezes 2. No 4, deu 4 vezes 3. Se você quiser fazer o teste do 5, vai dar 4 vezes 4. Uma comprovação mais ainda. E a gente percebe também que na horizontal, a gente sobe, vou botar aqui de verde, a gente sobe 5, né? E quando o K é 3, a gente sobe 5 vezes 1. 2 a menos. E quando o K é 4, a gente sobe 5 vezes 2. Se você fizer o teste do K igual a 5, você vai ver que você vai mexer 5 vezes 3, 15 posições. Então, conclusão, a gente consegue andar 5 vezes K menos 2. Isso na horizontal. Como esse 76 ele é a soma de todas as possibilidades, tá? Então a gente tem uma soma aqui do K que multiplica 4K menos 1, do 4 que multiplica K menos 1 e do 5 que multiplica K menos 2. Isso vira uma equação, tá? Vamos escrever aqui, ó, 4 que multiplica K menos 1 mais 5 que multiplica K menos 2, isso é igual a 76. Uma equação simples que a gente aplica ali a distributiva, né? 4 vezes K, 4K. Vamos subir mais um pouquinho. 4 vezes K, 4K. 4 vezes menos 1, menos 4. Mais 5K. 5 vezes menos 2, menos 10. Igual a 76. 4K somado com 5K. Isso dá um total de 9K. E a gente tem aqui os números, a gente tem um menos 4 com menos 10, isso dá menos 14. Esse menos 14 passando para o lado do 76, vai ficar 76 mais 14, que é 90. Então 9K é igual a 90. Então o K é 90 por 9, que é 10. Tá? Então aí a gente buscou o padrão, uma questão bonita demais. Buscou o padrão do que estava acontecendo com a peça deitada, depois com a peça em pé, né? A gente conseguiu verificar que numa era 2 a menos, noutra era 1 a menos. Fizemos a soma e chegamos na resposta bem bonita, tá? Que nesse caso é a letra B. Tá aqui, letra B. Número, o K igual a 10. É isso, pessoal. Prova do BMAP tá aí. Opa, saiu daqui. Prova do BMAP tá aí. Toda feita, toda resolvidinha, tá? De ponta a ponta, em detalhe. Tentei explicar aí da minha maneira, das melhores maneiras que eu julguei
serem interessantes aí para o aprendizado, tá? Então é isso. Se você está aqui e já está inscrito aqui, se inscreva. Essa fumaça é incenso, tá? Que eu coloco um incenso de canela aqui para dar um cheirinho aqui, já é hábito. Então, se você já está inscrito aqui, obrigado. Se não está, tô aqui mantendo sempre a frequência do canal, botando coisas legais, interessantes, correção de prova. Vou atualizar muita coisa aqui de conteúdo, tem muitas ideias aí na parte do segundo ano do ensino médio, geometria, muita coisa ainda, aula de análise combinatória, aulões ainda vão ser feitos. É isso, tamo junto. Se você está aqui comigo, obrigado, um beijo, um abraço, valeu!